Irmãos queridos, temos exposto o livro de Provérbios pela manhã, aqui na igreja. Temos exposto à noite o livro de Esdras aqui na igreja. Temos exposto o livro de Marcos na Casa de Recuperação e temos tratado de escatologia às quintas-feiras. Então, com alegria, Deus tem sempre algo para nos falar. E nessa manhã eu gostaria muito que a igreja estivesse mais cheia, porque a palavra é algo contundente, irmãos. Mas está sendo gravado, Deus fará chegar aonde Ele quiser. Essa é a nossa certeza. Abramos, portanto, irmãos, Provérbios capítulo 5, os versos de 15 a 23. Provérbios capítulo 5, os versos de 15 a 23. Peço que a congregação do Senhor Jesus, aqueles que puderem, fiquem de pé. Nós leremos de forma alternada o texto santo de Provérbios capítulo 5, os versos de 15 até o 23. Provérbios 15, ou 5, de 15 a 23, diz assim: Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as tuas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de ouro. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quando houver nesso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Juntos, irmãos, ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua loucura, perdido cambaleia. Podeis assentar? Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, a espada do Senhor é algo extraordinário. O Senhor a tem como aquela de dois gumes, aquela que penetra profundamente. E, ó Deus, que seja verdade isso e não apenas jargão do evangeliquez, mas que essa palavra venha, ó Deus, cravar no coração de todo o teu povo aqui nesta manhã e daqueles que ouvirão essa mensagem para a glória do teu santo nome. Senhor Deus, por favor, que essa palavra não caia por terra, mas que ela faça diferença nos lares da tua igreja. Pedimos socorro a Deus pelos lares da tua igreja. Pedimos socorro pela tua igreja. Pedimos socorro em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, talvez esse seja o sermão mais grave que eu já preguei. Pensei muitas vezes que nós poderíamos fechar as portas e fazermos um grande círculo mais uma vez e tratarmos de algo bem grave. O que podemos, com eufemismo, irmãos, em algumas partes, que Deus nos dê a honra de sermos acertados pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? O título desse sermão é Satisfaça-se sexualmente em casa. Satisfaça-se em casa. E disso nós precisamos ter a certeza que Deus nunca nos dá uma missão sem que ela possa ser executada. Deus nunca nos dá uma missão sem que ela possa ser executada. Ou seja, se é para se satisfazer em casa, Deus nos dará as condições para isso. Aqueles que são casados, que crave no coração. E aqueles que são solteiros, que aprendam o que a palavra de Deus manda. Junto com a missão, vocês hão de clamar, então, com toda a alma, com tudo que vocês têm ao Todo-Poderoso, para que lhes dê condições de serem bem-aventurados com os seus cônjuges em casa. Deus, o Senhor está me falando que é para eu poder me satisfazer em casa. Então o Senhor vai me dar
todas as condições para isso. Porque se é Deus que está dizendo, tenha a maior, a melhor, a indizível realização sexual com seu cônjuge. Irmãos, responda aí na sua alma: Deus, por favor, eu quero saber o como. Eu quero ter todas as condições para efetuar isso aqui que a palavra de Deus está me falando hoje. Eu quero colocar em prática a sua palavra para usufruir de todas as bênçãos decorrentes daquilo que as Sagradas Escrituras dizem por obedecê-la. O Salmo 128, nós cantamos esse salmo. Será que isso é balela, que um homem pode ser feliz com uma mulher em casa? Será que o mundo está correto de que casamento é uma forca e que quem está dentro está doido para sair, quem está fora quer entrar? Não, irmãos, não é assim. Nós somos cristãos e nos guiamos de fato pela palavra de Deus. Não pode entrar no nosso coração que casamento é suplício, porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis do melhor dessa terra. Aos casados, Senhor, eu quero comer do melhor dessa terra. E aos solteiros, Senhor, eu quero comer do melhor dessa terra quando chegar a minha vez. Quero ser feliz, porque a tua palavra fala sobre felicidade. Essa palavra de Deus, que é o autor do casamento, irmãos. Porque tudo que Deus faz é bom. Se Deus fez casamento, casamento é bom. Se Deus fez casamento, vida sexual é boa. Se está faltando satisfação em casa, irmãos, está faltando Cristo. Está faltando a santa palavra ser colocada em prática para um melhor relacionamento íntimo. Pastor, o senhor está falando que quando está com problema em casa, na parte íntima, quer dizer que está faltando Cristo. Eu estou afirmando, irmãos, que quando está faltando relacionamento íntimo, prazeroso, está faltando a figura do Senhor Jesus. E nessa altura, eu creio que muitos estão sendo escandalizados, pelas raízes romanas, quando a igreja romana dizia que o pecado original é o pecado sexual. Irmãos, vamos abrir a Escritura, porque nada responde melhor às questões bíblicas do que a própria. Então, Gênesis 1, 27 e 28, por favor. Gênesis 1, 27 e 28. O mandato cultural de Deus, irmãos. Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ler juntos, por favor? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. Agora, Gênesis 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos juntos? E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, a ordem de multiplicar foi dada antes da ordem de não comer da árvore do conhecimento. Por favor, em sã consciência, comer da árvore do bem e do mal te parece relação sexual aonde? Irmãos, Tito 1,15 vai dizer para a cristandade: todas as coisas são puras para os puros, mas os impuros, tudo é impuro. Então, todas as coisas para os puros são puras, mas todas as coisas para os impuros são impuras. Sexo para os cristãos, irmãos, é uma grande bênção do casamento. Sexo é uma grande bênção do casamento.
Logo, satisfaça-se em casa. Viva o melhor que você puder com a sua mulher. Versos de 15 a 19, irmãos. Provérbios, capítulo 5, de 15 a 19. Viva o melhor que você puder com a sua mulher em casa. Verso 15 a 19, de forma alternada, irmãos. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito teu manancial e alegre tua mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Só até. Obrigado. Irmãos, na perícope anterior, os versos de 1 a 14, foi justamente o contrário. Não beba da mulher imoral. Agora, o sábio, pela ordem de Deus, ele diz assim, beba em casa. Aquela lá, você corre dela, mas essa aqui, você corra para ela. O autor parte para a intimidade, queridos, para o particular, e afirma que como é que você vai conseguir correr da imoral? É quando você correr para sua esposa. Quais os remédios, então? Corra para ela. Desfrute com satisfação dos confortos de um casamento legítimo, que foi ordenado para a prevenção da impureza. Nossa confissão de fé diz isso, irmãos. O casamento foi ordenado, sobretudo, para a prevenção da impureza. Portanto, ele deve ser usado a tempo, o casamento. Sim, irmãos, o casamento lícito é abençoado por Deus de uma forma poderosa, também para se evitar o mal, para a cura do que deve ser evitado. Irmãos, Freud afirma que as duas pulsões da vida são Eros e Thanatos. Como você pode negar que Eros é fenomenalmente poderoso na vida de um homem? Como é que podemos negar isso? Deus, aquele que nos ama, nos dá condições para termos sexo bom, livre, com qualidade. É com a sua cisterna, aquela que está dentro do seu lar. O Senhor graciosamente providenciou essa satisfação regular. Na verdade, não podes comer de todas as árvores do jardim, mas escolhe uma que te agrada e da qual podes comer livremente. A natureza ficará satisfeita com isso, mas não cobiçarás nada. Irmãos, essa lei é boa, perfeita e agradável. Escolha a que lhe agrade para comer livremente, ficando satisfeito com isso. Eu digo, com ela, sem cobiçar mais nada. Essa lei é boa, perfeita e agradável. Escolha a que lhe agrade para não cobiçar coisas fora. Os prazeres permitidos no casamento, por mais que se tente ridicularizá-los, irmãos, pelos impuros, eles transcendem muito mais do que prazeres falsos e proibidos, a prostituição. Existe sexo abençoado, irmãos. Existe sexo que você pode orar antes e depois dele. Esse é o sexo bíblico, limpo, que uma prostituição não permite. Mas isso é o que nós temos de acesso pelo nosso Deus. Se você escolheu essa mulher, dos versos 15 e 16, olha só, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas. Então, se você escolheu essa mulher, é porque você, então, há de se deleitar com ela. Mas por que ela é a esposa que Deus lhe providenciou, designando-lhe para poder então fazer você mais satisfeito e feliz? Seja satisfeito com ela, porque ela foi dada por Deus para tanto. Senhor, então eu não estou feliz com a esposa que eu tenho, o que eu faço? Me dá felicidade, porque eu preciso ser feliz com a minha mulher.
Verso de número 17, irmãos. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Deus me dá todo o prazer do mundo com a minha esposa. Deus me dá todo o prazer do mundo com a minha esposa. Isso concerne a quem? A eu e minha esposa, a ninguém mais. Mídia social não é lugar de eu ficar colocando foto insinuante. Mídia social não é lugar de eu ficar colocando intimidades. As Sagradas Escrituras dizem que isso seja para você e não para estranhos contigo. Então eu tenho uma vida extraordinária íntima. Isso é para você, diz o verso 17. Irmãos, eu primo por exclusividade. Coisa que todo mundo põe a mão. O privilégio de pensar que a minha esposa é minha, que privilégio eu tenho. Valorize isso. Valorize. E aqui, irmãos, os versos 18 e 19. Seja bendito o teu manancial e alegre-se com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Irmãos, isso aqui eu preciso tratar disso. Namore. Um dia desse, ouvindo uma pessoa casada há 30 e poucos anos, ele dizia assim, mas eu não beijo mais, já tem 20 anos. Porque namoro é só lá. Como é que é? Namore em casa, corteje, encante a sua mulher. Matthew Henry, comentando esse texto, ele ordena também a pensar que você está muito feliz por ela estar feliz. Então você procura a felicidade da sua esposa. Logo, por favor, ouça com sinceridade. Você já viu um pássaro no acasalamento? O bicho estica o tupete, ele abre asa, ele estica a perna, ele faz o que for para cortejar a mulher. O homem, depois que casa, faz o quê, irmãos? Para cortejar a mulher. A mulher à toa, a mulher imoral, ela não quer nem conversa. Ela vai para o ato, por quê? Porque é pelo ato que ela vai pegar o sujeito. É pelo ato que ela vai acabar com a vida dele. Mas a sua esposa não, meu irmão. A sua esposa deve ser cortejada, deve ser conquistada, namorada. Você já ouviu falar de juntar gravetinho? Então vamos explicar o que é juntar graveto, né? Você levanta de manhã cedo, já começa elogiando. Na hora do almoço você fala assim, meu bem, você está muito cansada, deixa eu lavar a vasilha para você. E durante o dia você vai tratando a sua mulher com dignidade, com amor, com prazer. E ela vai te retribuir o quê? Mas o problema é quando o sujeito é um quadrúpede e ele só fala com a mulher na base do coice. E quando chega na hora das relações, ele, nossa, minha mulher está fria comigo, minha mulher está mal comigo. Mas por quê? Porque o sujeito é um nada. Ele não corteja, ele não incentiva, e ele quer o quê de volta? Então, irmãos, o homem cristão tem uma mulher que é uma bênção em casa, porque o homem cristão faz a sua mulher em casa. Verso 19, olha só o verso 19. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. A Bíblia dizendo que o ato deve ser trabalhado previamente, deve haver esse namoro. Bom, quantos homens, irmãos, casam e não se preocupam em preparar a sua mulher para a sua vida íntima? Quantos? Cuidado, porque se a mulher não é aquilo que você gostaria, há duas coisas aqui. Ou a mulher está com problema, ou é você que está com problema ao tratá-la. Meu irmão, minha irmã, está indo bem? Não, pastor, não está indo bem. Sentem e conversem.
abram o verbo, abram o vocabulário. Irmãos, em toda reunião de casais que eu posso, em todo aconselhamento de casais e em todo curso de noivos, homem e mulher cristãos são amantes. Quem é que você deve pensar como a mulher mais do mundo? A sua esposa. Quem que você deve pensar como o sujeito melhor do mundo? Meu esposo. Então, façam da vida sexual de vocês algo a ser louvado diante de Deus. Senhor, obrigado pela bênção que o Senhor nos deu, porque isso é legítimo. E os casais cristãos estão esquecendo disso, deixando entrar o mundo dentro do casamento, que casamento é um negócio insosso, ruim de levar. Irmãos, quando eu saía para viajar para esse Brasil inteiro, acabava a reunião, a turma ia para farra. Eu corria para o hotel se eu não pudesse pegar avião no mesmo dia para poder voltar para casa. Meu lugar não é no bar, não é com os meus colegas, meu lugar é na minha casa com a minha esposa. Água potável, água da minha cisterna, não tem nada mais gostoso do que o beber da minha cisterna. Águas correntes que são límpidas, doces e saudáveis, do seu poço. Em segundo e último lugar, irmãos, satisfaça-se em casa, porque Deus vê o perverso adúltero, detido no pecado, morto sem disciplina, cambaleante. Satisfaça-se em casa, porque Deus vê o perverso adúltero, detido no pecado, morto sem disciplina e cambaleante. Normalmente você na exegese, você vai juntando, né, para que você possa fazer uma apresentação na homilética de algo bem pequenininho, mas aqui não teve jeito não, são pontos. Deus vê o perverso adúltero, detido no seu pecado, morto sem disciplina e cambaleante. Versos de 20 a 23, irmãos, vamos ler juntos a uma só voz, mais uma vez? Vamos lá? Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com do seu pecado será detida. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura. Irmãos, eu vou ler o texto de novo de Malaquias, e vou pedir à igreja para poder ir comigo. Malaquias capítulo 2, os versos de 13 até 16. Pastor, eu estou pensando em separar. O que o senhor acha? Você vai fazer uma grande bobagem. Pastor, lute com tudo que você pode. Veja o texto, irmãos. Malaquias capítulo 2, versos de 13 até 16. E eu vou ler, irmãos, os versos ímpares e a igreja os pares, por favor. Malaquias 2, de 13 a 16, diz assim: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, que não sejais infiéis. Irmãos, nós precisamos fazer cair algumas coisas de preceito errado que aprendemos. Deus tem prazer num relacionamento feliz entre um homem e uma mulher.
Nós acabamos de ler isso aqui. Deus tem prazer num relacionamento feliz, prazeroso, entre um homem e a sua mulher. Do outro lado, divórcio e canalice e deslealdade, Deus odeia. Diante disso, Deus vê o perverso, o adúltero, que veja, meu irmão, como quem despreza a oferta de prazeres. Por quê? Porque a sua esposa é mulher virtuosa e fiel. O que adianta você ser ofertante diante de Deus se você não toma conta da sua mulher como Cristo tomou conta da igreja? Menor chance de Deus aceitar isso. Que você considere que será um absurdo o relacionamento como o ser estuprado, o deitar-se com a mulher estranha, que é o verso de número 20. Ele vai dizer da seguinte forma: por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito da outra? Cuidado, estar apaixonado por uma prostituta imunda é abraçar o seio estranho. E o homem que faz assim é estúpido, é inimigo de si mesmo. Então, por amor à sua esposa, sim, mas também por temor a Deus, fuja da perversão sexual. Verso de número 21, ele vai dizer assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Irmãos, Matthew Henry diz assim: tenha medo do Senhor que vê. Tenha medo do Senhor que vê. O adúltero gosta da noite, quando ele sai para caçar chifre na cabeça de cavalo. Mas os olhos de Deus não se importam se é de dia ou de noite, Ele tudo vê. E Ele não olha para os caminhos dos homens de vez em quando, mas eles estão sempre realmente diante da visão daquele que tudo vê. Como você ousaria pecar contra Deus? Como você ousaria fazer adultério se Deus está vendo? Aquele que vê tudo, então, o que é 3 vezes santo, ele prevê a ruína daqueles que continuam em suas transgressões. Irmãos, gabinete pastoral trata de todos os pecados. Vocês sabem quando é que o pecado vem para fora? Não é quando alguém chega e diz assim: pastor, eu tenho errado e eu quero mudar de vida. Mateus capítulo 18, versos de 15 a 17. Meu irmão, você tem errado? Tenho. Pastor, quero mudar de vida, agora. Confessar, vida nova, e o que ficou para trás, ficou. A pessoa só entra em disciplina, irmãos, quando ela insiste obstinadamente num pecado que não quer acertar. Então, por favor, existe um pecado que você precisa deixar e está faltando força para ele? Existem pastores nessa igreja para você chegar, sentar, conversar. Irmãos, temos adultério virtual. Depois a igreja fica dizendo assim, a igreja, né? Você especificamente, Deus não ouve minhas orações. Deus. Deus está dizendo assim, não quero sua oferta. O reverendo Ricardo tratou hoje sobre santificação como uma marca daquele que é verdadeiramente salvo. É impossível você dizer que você não peca. É impossível. Mas a marca do crente é o seguinte: eu tenho nojo do pecado que eu acabei de cometer e eu não quero isso mais na minha vida. Isso é santificação. Aqueles que vivem no pecado da impureza prometem para si mesmos impunidade, mas se enganam, porque os seus pecados serão descobertos. Versos 22 e 23. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Deus julgará adúlteros e prostitutos que são idólatras.
Deus julgará adúlteros e prostitutos porque são idólatras. Final do verso 23, qual é a palavra, irmãos? Ele cambaleia. Um homem que se desviou de Deus vagará sem fim. A impureza é um pecado do qual, uma vez que os homens se tenham mergulhado nela, dificilmente eles sozinhos se recuperam. Prostituição é um pecado do qual, se não for abandonado, o homem não pode escapar da punição que será a sua ruína. Assim, irmãos, as próprias iniquidades o prenderão e o sujeitarão aos julgamentos de Deus. Não precisa de prisão nem correntes. Eles serão presos nas cordas dos seus próprios pecados. Meu dileto ouvinte, se você precisa de forças para largar pecados, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Por favor, meu irmão, existe um Senhor Jesus que é maior do que toda a sua vida de pecados para te lavar e dar vida nova. Deus abre o cadeado de soltura desse pecado. Deus tem poder verdadeiro, afiançado pela sua palavra, que se você bater na porta dele, ele vai te livrar disso. Agora, se você quer continuar a sua vida de perversidade e de adultério, detido pelo pecado, morto sem disciplina, andar cambaleante pelo resto da vida, a responsabilidade é sua. Mas hoje você está ouvindo do púlpito dessa igreja, pela exposição das Sagradas Escrituras, que Deus liberta disso. E se essa palavra te cala o coração, diga no silêncio do banco, da cadeira: Senhor, eu quero a melhor casa do mundo. Senhor, eu quero honrar a minha esposa e os votos que eu fiz diante do Senhor naquele casamento. Socorre-me, me permita testemunhar do encontro que eu estou tendo com o Senhor hoje. Eu quero honrar a minha casa, como servo do Senhor que eu sou. Quero terminar, irmãos. Satisfaça-se em casa, meu irmão. Satisfaça-se em casa. Viva o melhor com a sua mulher. Satisfaça-se em casa, porque Deus vê o perverso adúltero, detido no pecado, morto sem disciplina, cambaleante. O pecador que, tendo sido muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, deve morrer em cumprimento sem instrução, porque o pecado vai matá-lo. E depois ele não vai poder dizer assim: ninguém me falou. Este homem, tendo recebido as advertências gerais suficientes, ele não terá advertências particulares mais, mas ele morrerá. Ele morrerá porque ele não quis receber a instrução. A instrução bateu na porta e ele deixou passar. Meus irmãos, vocês sabem por que nós graduamos pecado? Erro nosso. Romanismo de novo. Pecadinho, pecado, pecado mortal. Pecado venial e pecado mortal. Sabe onde é que existe isso na Escritura? Lugar nenhum. O menor de todos os pecados é capaz de matar. Agora, por que o pecado contra o corpo nós julgamos como se fosse o pior deles? 1 Coríntios 6, 18 e 19 diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que já não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós consideramos os pecados sexuais os mais terríveis, porque nós pecamos contra aquilo que é de maior dignidade, o nosso corpo, aonde o Espírito de Deus mora. É por isso, irmãos, que nós consideramos o pecado contra o corpo os piores. Quem vive em pecado sexual, irmãos, tem nojo de si mesmo. Não se aguenta. Precisa de quebrantamento.
precisa de renascimento. Existe a palavra de um Deus que foi exposta hoje. Existe possibilidade de ter vida sexual pura dentro de casa. Existe possibilidade de um homem ser feliz com uma mulher. Essa é a palavra do Deus que nós acabamos de pregar aqui. E eu preciso dizer para a igreja, como já disse para minha esposa, nos dias que eu estava preparando esses 2 sermões, preparando isso com a veemência que vocês estão vendo, saí de casa e fui para o supermercado. Quem faz compra lá em casa sou eu. A hora que eu cheguei na Ilha de Verduras, tinha uma jovem senhora com uma empregada, e aquela jovem senhora vindo de uma academia, com aquela roupa de academia, provavelmente, muito certamente, foi a mulher mais voluptuosa que eu já vi em toda a minha vida. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, misericórdia, acabei de preparar um sermão exatamente com relação a isso. Abaixei a minha cabeça, irmãos, e fiz a minha compra de cabeça baixa, comprando verdura e frutas. Fui para o caixa, começo a ouvir uma voz atrás, Quem era, irmãos? Ela. Pare de procurar Satanás chifrudo, fedendo a enxofre, hein? Pare, hein? Deus nos tem algo extraordinário, algo impagável. Beba da cisterna do seu poço. Vamos orar, irmãos? Reverendo Ricardo, o senhor nos dirige, por favor.